Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto tutorial da Oficinas de Fotografia e Vídeo Científico. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a composição fotográfica. Como a composição ela traz elementos muito mais artísticos do que técnicos, eu escolhi fazer uma apresentação diferente daquelas que eu venho habitualmente mostrando para vocês. Então eu estou aqui gravando uma apresentação no software PowerPoint e vou fazer aqui a demonstração de algumas fotografias e vou discuti-las com vocês, principalmente do ponto de vista da composição delas, para que a gente possa acabar submergindo, né, nesse universo aí da composição fotográfica. Então, primeiro vamos analisar aqui, né, a obra e novamente, né, eu insisto com vocês que vocês vejam, né, fotografias de outros fotógrafos, que vocês não se limitem apenas a ficar percorrendo o Instagram, mas que vocês acessem sites, que vocês procurem livros de fotógrafos, que vocês acabem, quando possível, né, visitar exposições fotográficas. Eu sei que agora a gente está num momento aí de distanciamento social, mas algumas dessas exposições estão disponíveis para fazer tour virtual pela internet. Então tudo isso serão referências extremamente importantes para que você possa desenvolver o seu olhar fotográfico e o seu próprio estilo, né, de desenvolver composição, principalmente porque agora a gente entra, né, como eu mencionei, num ambiente muito mais artístico e nesse ambiente ele não convive muito bem com as regras, né, ele convive muito melhor com uma certa liberdade e com uma certa criatividade. Muito embora eu vá apresentar para vocês aqui algumas regras de composição, tá? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso já já. Então vamos analisar essa fotografia. Ela foi um momento registrado, aliás o Cartier-Bresson falava muito dessa expressão, né, que ele se referia, né, a conseguir encontrar um momento decisivo, né, da fotografia, tanto que essa expressão ficou cunhada, né, com o nome dele. E verifiquem aqui, eu coloquei uma ponteira laser no meu mouse para poder direcionar o olhar de vocês, né, o sentido de leitura dessa fotografia, que ele é conduzido, né, não só pela escadaria, mas principalmente pelo corrimão dessa escadaria e que vai levar o nosso olhar até o ciclista passando pela rua. E olha que interessante também que na rua nós temos uma linha, né, que conduz também o ciclista, que é a linha da guia da rua, né, e a própria faixa aqui, que é a rua na qual o ciclista está transitando. Então todos os elementos da composição da fotografia levam o seu olhar, né, conduzem o seu olhar para chegar no ciclista. Isso cria, né, um sentido de leitura da fotografia e cria também elementos agradáveis, né, elementos inusitados, elementos inteligentes, elementos curiosos para a sua fotografia, que transformam um momento muito corriqueiro, né, apesar de ser uma paisagem que para nós ela é exótica, né, o Bresson ele era francês, então nem todos nós temos familiaridade com o ambiente, né, daquele país. Eu particularmente nunca viajei para a França, então para mim tudo isso é exótico, tudo isso é novidade, né, é muito diferente do ambiente que eu transito, mas para ele e para muitas pessoas isso é extremamente corriqueiro, né? Mas apesar disso,
ele transforma isso tudo, esse cotidiano em algo muito curioso, em algo muito com uma qualidade artística, né? Ele pega um momento do dia a dia, ele pega um momento cotidiano e transforma isso em algo com uma expressividade artística que ele fazia como ninguém. Bom, e vamos definir então a composição para que isso nos oriente, para que isso balize, né, o nosso pensamento, para que a gente, quando tente pensar na fotografia ou efetivamente pense na fotografia, em termos da composição dela, a gente tem algum parâmetro para que a gente intencionalmente crie elementos dentro da fotografia que tragam uma composição inusitada, interessante. E a composição, ela é exatamente isso, é a disposição dos elementos da sua fotografia dentro da moldura que é a própria fotografia. Então a fotografia ela é definida por uma moldura, né, o seu frame, o seu quadro fotográfico, e como que você vai organizar os elementos da sua fotografia nesse retângulo ou quadrado, lá dentro, né, é que vai definir o que é essa composição. Então, para nos ajudar, né, o que a gente acaba fazendo é seguirmos, ou pelo menos no início do nosso estudo da composição, nos orientarmos por algumas regras, né? Então, como eu falei para vocês, principalmente eu reforcei isso muito no nosso primeiro encontro online, que a arte ela não coexiste muito bem com regras, né? A arte ela tem uma história que ela convive melhor com a transgressão, ela convive melhor com o questionamento, ela convive melhor com esses elementos que fazem com que a humanidade ela acabe pensando e repensando elementos que ela acreditava, né, que deveriam ficar no status quo, né, solidificados, conservando, né, toda uma estrutura. Então a arte ela tem muito isso, né, de sensibilizar as pessoas para novos pensamentos, sensibilizar as pessoas para antigos pensamentos também, porque a arte às vezes retoma questões do passado, né? Então vejam, por exemplo, o movimento do rock and roll, né, que começa por volta dos anos 50 e até hoje está firme e forte aí. Graças a Deus, do meu ponto de vista, né, porque eu sou um roqueiro inveterado. Então, o que traz esse movimento do rock and roll, né? Uma estrutura que quebra diversas regras que anteriormente eram estabelecidas, não só em termos da composição da música, né? Do andamento, da estrutura das partituras, mas a composição, né? Das bandas, quais instrumentos eles tocam, né? E, mas também das suas letras, da vestimenta dos músicos, né? Do modo de vida, enfim, das atitudes deles no palco e fora, que levam as pessoas a repensarem alguns comportamentos que já estavam pré-estabelecidos e até solidificados, né? Então, a arte tem muito mais a ver com essa condição, tá? Mas, então, por que existem algumas regras? Porque, por exemplo, até para você tocar o rock and roll, você precisa aprender algumas regras de como fazer o uso do seu instrumento para que você possa reproduzir, eventualmente, algum tipo de musicalidade, de melodia que você acha interessante e que dá eco com aquele sentimento que está dentro de você, né? Então, na fotografia é a mesma coisa. Quando você pensa uma imagem, e o movimento deve ser realmente esse, você primeiro pensa a imagem na sua cabeça e depois você vai tentar produzi-la no seu instrumento, que é a câmera fotográfica, para você conseguir transpor essa imagem da sua cabeça para a câmera fotográfica, você vai usar um equipamento tecnológico. E esse equipamento ele responde a algumas técnicas. E essas técnicas
para você dominá-la, você precisa, primeiramente, claro, ter um conhecimento técnico que envolve algumas regras, né? Então, uma vez que você dominar esse conjunto de regras, você vai poder efetivamente é, conseguir reproduzir e conseguir criar aquilo que você pensa. E depois, num segundo momento, eu te convido a você transgredir essas regras e gerar regras novas, tá? Então, a primeira regra que eu apresento para vocês é a regra dos terços. Vamos pegar essa imagem aqui, né, dessa arara canindé que eu fotografei na Chapada dos Guimarães. E o que se faz percebam que essa imagem, principalmente o olhar dela, o olho dessa arara, não está centralizada no quadro, né? Se eu traçar aqui algumas linhas, né, que dividem esse quadro em linhas e colunas, em 3 colunas e 3 linhas, eu vou criar a regra dos terços, porque são 3 terços na horizontal e 3 terços na vertical, né? E o encontro das linhas, das colunas o encontro da linha das colunas, né? E justamente da horizontal aqui, vão surgir os pontos que nós chamamos de pontos de ouro, né? Então, nessa conjunção aqui dessas linhas, linha com coluna, é o local ideal para você colocar os pontos de maior destaque da sua fotografia. Todos aqueles elementos que são fotografados, que têm olhos, animais, seres humanos, o ideal é que o ponto de ouro esteja nos olhos, porque quando nós nos comunicamos com pessoas, nós nos comunicamos olhando nos olhos das pessoas. Então, quando eu vou olhar uma fotografia de um elemento que tenha olhos, eu também busco os olhos dessa pessoa, né? Ou os olhos desse animal. Então, eu acabei centralizando num dos pontos de ouro dessa fotografia o olho dessa arara, tá? Eu poderia colocar essa arara exatamente centralizada aqui? Poderia. Isso seria a transgressão da regra dos terços, tá? Mas essa é uma composição já muito utilizada em muitas fotografias, que acaba remetendo a algo que na arte a gente chama de clichê, né? E o clichê é algo que você já viu muitas e muitas vezes. E, portanto, acaba causando um certo desgosto para quem acaba vendo novamente. Eu vou usar uma analogia aqui que vocês vão entender a sensação que a gente tem quando a gente vê um clichê novamente. Então vamos imaginar aquela situação que a gente foi para um bar, você sentou numa mesa longa, não tinha mais nenhum lugar para sentar e você sentou na cabeceira. Aí virou um colega seu e falou: sentou na ponta, paga a conta. Qual é a sensação que você teve quando você ouviu essa frase? Né? Você já deve ter ouvido essa frase assim, uma dezena ou centena de vezes. A primeira vez que alguém usou essa rima, né, e é legal ouvir rimas, né, a gente ouve rimas nas músicas, principalmente no rap, isso deve ter sido agradável e você deve ter dado risada. Mas depois de ouvir isso tantas vezes, isso perdeu a graça e você deve ter feito aquele risinho, né, de político, aquele riso amarelo, e falado: puxa vida, cara, você não tinha uma coisa mais nova para falar? Eu já ouvi isso uma dezena de vezes. Isso é o clichê. Né? Vocês querem ouvir um outro clichê? Menina usa rosa, menino usa azul. Puxa vida, isso já cansou, né? Menina usa a cor que ela quiser e o menino usa a cor que ele quiser, né? A sociedade já deveria ter evoluído nesse elemento ao ponto de que a gente não estivesse mais discutindo uma coisa tão antiquada, né? Qual é o problema da gente poder ter a liberdade de escolher a cor que a gente quiser? Então, claro, eu estou já evoluindo agora para um elemento muito mais possível da gente discutir, né? Já estou entrando agora em outras questões, mas o importante aqui é a gente manter o foco do que é o clichê. É um elemento que é repetido incansavelmente e que a gente já está ali exausto de ouvir aquilo. Então, quem nunca se viu numa foto de festa de aniversário que estava tudo centralizado, ou aquela foto 3x4 de documento, tudo centralizado, isso já cansou. Né? Então, como a gente tem aquele referencial, né, do nosso inconsciente coletivo, de já ter visto essas situações várias e várias vezes, a gente quer um pouco de criatividade, a gente quer um pouco sair desse lugar comum. Então, a regra dos terços
ela vem para quebrar um pouco isso. Agora, não se engane, a regra dos terços não é uma coisa nova, ela já vem sendo utilizada há muito tempo. Então, ela também já está começando a virar um clichê. Então, a gente tem que começar a quebrar isso. E vocês vão verificar alguns fotógrafos retomando, fazendo aquele movimento comum da arte que eu já falei para vocês, e retomando a centralização dos elementos, né? Então, voltando a ter imagens bem no centro, para justamente transgredir o que seria recomendável hoje, que não pode ser um dogma, é só uma regra, né? Da regra dos terços. Então, se vocês encontrarem imagens centralizadas, realizadas por grandes fotógrafos, não se espantem, não venham depois ficar achando, puxa, mas eu aprendi lá nas aulas do André que não pode ser no centro. Não, não é que não pode ser no centro. O que a gente faz é estimular a criatividade para que você não fique só no clichê, tá? Olhem essa fotografia, para mim ela é muito emocionante, né? Ela traz um elemento de uma potência, né? de um romantismo, né? De uma sensibilidade muito grande. Essa foto é do Pablo Coral, né? Ela foi feita em Buenos Aires, e é de o nome da fotografia é Casal Dança numa Esquina Movimentada. Ela pode ser encontrada aí nesse endereço que eu coloquei. E ela traz alguns elementos de composição muito interessantes. Em primeiro lugar, ela está usando um dos terços, né, da foto. Vejam só, o casal não está centralizado na foto. Qual é o elemento central aqui da foto? Não é o tema mais importante, não é inclusive o tema que está no primeiro plano, né? Ele está usando um dos terços, uma das colunas da fotografia. Tá? E outra coisa muito interessante, olha o sentido de leitura da fotografia. Ele segue o nosso sentido de leitura de textos no Ocidente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, sempre que possível, você também use esse sentido de leitura da sua foto, porque nós vamos intuitivamente bater o olho na fotografia ou em qualquer outra imagem e seguir esse sentido de leitura. Outra coisa, os elementos eles vão sendo dispostos numa ordem de prioridade que também segue um sentido de leitura. Então, o elemento mais importante da foto, que é as caras, né, do casal, estão no canto superior esquerdo. Depois, os elementos de prioridade secundária, né, que é o movimento da rua. Eles estão numa rua, né, ambientando onde o casal está, numa rua lá em Buenos Aires. Estão no canto mediano, né? E os elementos de menor importância, que são caixa acústica, né? Mochilas, né? E pessoas que estavam ali simplesmente assistindo o casal dançando, estão no canto inferior direito. Não à toa, essa também é a ordem, né, de preços da publicidade em revistas ou jornais, né? Então, esse canto superior esquerdo é o mais caro numa revista, na página de uma revista. Esse elemento central é intermediário o valor, e esse elemento é um pouco mais barato dos três. Aqui uma outra imagem, né, do mestre Cartier-Bresson, que mostra uma outra regra de composição, que é o ponto de foco, né? Eu acho essa foto uma coisa espetacular, assim, eu fico arrepiado cada vez que eu a vejo, porque o Cartier ele foi atrás do palestrante aqui, né, da pessoa que estava fazendo um discurso, né, fez uma foto over the shoulder, né, que é em cima dos ombros, um plano fotográfico usado em cinema, para mostrar que essa pessoa estava falando para uma grande plateia, né? Tem pessoas que, né, uma pessoa aqui que inclusive subiu num poste para poder assistir lá a apresentação, né, dessa pessoa aqui, né? As pessoas estão olhando fixamente para o apresentador. Então, qual é o ponto de foco? O ponto de foco é o orador aqui, né? E inclusive percebam que o orador não está com tanta nitidez, né? A nitidez está na plateia. Por quê? Porque ele queria mostrar a expressão, né? E talvez até o olhar das pessoas olhando fixamente, né, para esse orador aqui, mostrando o domínio que esse orador tem sobre essa plateia enorme aqui, né? Qual o poder de comunicação dele? Ele conseguiu isso fazendo esse
foco, né, esse plano sobre o ombro desse orador aí, que mostra pra gente o poder de comunicação que essa pessoa tem sobre essa grande massa aí. Outra regra de composição é o enquadramento, né? Aqui de um outro grande mestre da composição, que é o Steve McCurry, fotógrafo americano, trabalhou durante anos na revista National Geographic, uma revista que vocês, se não conhecem, devem conhecer, ter como referência para fotografia, principalmente de natureza, mas também de jornalismo, de cotidiano, de cultura, né? E o que ele fez aqui? Ele dispôs as pessoas, né? Quer dizer, ele dispôs não, né? Ele aproveitou o momento que elas já estavam dispostas nas janelas desse trem, de modo que isso gerasse como se fosse aqui os quadros, seja de uma história em quadrinhos, ou seja, né, de um negativo de cinema. Então vejam que isso vai dispondo aqui, ó, uma sequência de leitura da fotografia, né, como se esse trem formasse um enquadramento natural do elemento que ele quer registrar, que são essas pessoas dentro do trem. Ele percebeu isso e falou, vou fazer esse registro e já vai dar um enquadramento natural. Então, sempre que possível, busquem elementos que estão na sua fotografia, que elas mesmas já enquadrem o elemento central ali que você quer destacar. No caso aqui, as pessoas ali na Índia que estavam dentro desse trem. O William Albert Allard, ele também fez uma fotografia em Mumbai, na Índia, na qual a moldura dessa janela, né, os elementos aqui da moldura dessa janela, fazem o enquadramento das pessoas na rua. Olha que interessante, né? Então aqui também parece um elemento de história em quadrinhos, como se fossem vários quadrinhos, né, ou mesmo uma tela na qual o pintor ali fizesse alguma coisa tipo um cubismo, né? Ou até uma expressão modernista, né? Na qual você tem o retrato de várias situações do cotidiano dessa rua em Mumbai. Então, mais uma possibilidade aí de exemplo de enquadramento usando os elementos naturais da sua fotografia. Outra regra de composição é você usar linhas guias, né? As linhas guias são linhas que te orientam. Se algum de vocês aí desenha, isso é um elemento muito básico do desenho, né? Que seria o ponto de fuga. Leonardo da Vinci foi um grande mestre disso, né? Ele começou a nos ensinar a humanidade como fazer isso nos seus quadros para dar a ideia de três dimensões, né? Tridimensionalidade. Então observem como o olhar do fotógrafo aqui encontrou essas linhas guias, tanto no balcão quanto nas cadeiras aí, né? Mas também em vários outros pontos vocês vão encontrar várias outras linhas guias, tá? Para vocês verificarem o uso das linhas guias por um mestre, eu recomendo que vocês assistam tutoriais do diretor de cinema Stanley Kubrick, que tem vários desses disponíveis no YouTube. Ele, em muitos frames das suas obras, ele estudava isso com muito detalhe. Ele era um diretor muito perfeccionista. Para mim, foi um dos maiores diretores da história do cinema mundial. E ele fazia enquadramentos com guias incríveis, assim. Tem isso no Iluminado, 2001, Odisseia do Espaço, todos os filmes dele, né? Então, assistam quando vocês tiverem uma oportunidade o estudo da obra dele, do ponto de vista de ponto de fuga, de linhas guia, e vocês vão ver quão impressionante isso pode modificar, né, a qualidade artística da sua imagem, da sua fotografia. Vejam aqui nesse exemplo do fotógrafo Robert Moore, né, que ele faz uma imagem de Lisboa, em Portugal, o bonde desce por uma ladeira estreita, com as linhas das ruas, né, acabam conduzindo a leitura, né, de uma forma sinuosa da fotografia. Então o Murray usa aqui elementos semelhantes ao da primeira imagem que eu mostrei para vocês do Cartier-Bresson, né, e isso faz com que você tenha uma leitura sinuosa da fotografia, isso cria, né, uma sensação muito agradável da percepção dessa fotografia. Você vai transitando pela imagem, você vai
deslocando o seu olho sinuosamente, acompanhando o movimento da rua, né? E isso dá uma sensação agradável. Agora, claro, isso não é uma regra, cada um vai ter uma sensação disso. Alguns podem não gostar dessa imagem, outros podem gostar, tá? São sempre tentativas, e isso também é um grande barato da arte, né? A gente não ter essa coisa tão lógica, tão racional, tão exata, né? Então a gente vai tendo uma relação muito mais humanística, e vai se envolvendo com as pessoas nesse sentido. Deixa eu só voltar a imagem novamente para mostrar para vocês também uma outra questão que a gente vai discutir na próxima aula, que é a paleta de cores, né? Já vou adiantar um detalhe aqui, que é a iluminação, né, azulada e a iluminação rosa. Azul e rosa são cores complementares, e a proximidade dessas duas cores também cria uma composição muito interessante. Bom, estamos quase no final aí, né? Uma penúltima regra aí é o espaço positivo e espaço negativo, justamente isso, né? A fotografia ela não é composta só do elemento que você quer apresentar, e o elemento que você quer apresentar, nesse caso aqui, esse esqueleto do alossauro, né, exposto no Museu Nacional Francês de História Natural, mas o alossauro ele é definido pelo espaço negativo, né? Mais um elemento da pintura e do desenho. Como que você revela, né, a sua imagem? Você muitas vezes pintando o espaço negativo, isso que vai trazer a revelação, né, do volume e até mesmo da silhueta da imagem que você quer mostrar. Então o que você tem que fazer? Você tem que ficar atento a quem é seu espaço negativo, porque ele é que vai trazer para você a revelação do elemento central. Aqui uma outra imagem do Steve McCurry, mestre da fotografia e da composição. O que ele fez? Ele acabou trazendo um espaço negativo de uma coloração em tons areia, né, em tons mais marrom, né, e esse espaço negativo acabou destacando as meninas que estavam lá, né, no continente africano, usando uma roupa vermelha, e se destacam, né, no meio desse espaço negativo que acabam trazendo esse elemento central aqui mais para frente. Tá? E por fim, a noção de escala é um elemento da composição que eu acho que é um dos que mais a gente pode discutir dentro da fotografia científica, porque nós na ciência temos o hábito, né, de fazer muitas fotos em escala. Isso é muito importante para dar uma ideia, né, do elemento fotografado. E aí a gente acaba fazendo uso de alguns artifícios, como colocar o elemento fotografado do lado de uma moeda, do lado de uma tampa de caneta, fotografado do lado do dedo de uma pessoa, né, porque é um elemento conhecido. A gente sabe qual é o tamanho de uma tampa de caneta, a gente sabe qual é o tamanho de uma moeda, a gente sabe qual é o tamanho do dedo de um ser humano, né? E às vezes de uma forma mais precisa, colocando uma escala ao lado, uma régua, né, um papel milimetrado. Isso tem uma validade técnica, né, científica, mas do ponto de vista artístico isso é questionável, né? E a gente pode usar outros elementos mais curiosos, mais inusitados, mais criativos, né, mais até artísticos, por assim dizer. Então vamos ver essa foto do Chris Jones no Parque Nacional Wrangell, né? E eu convido vocês a fazer agora um exercício. Use sua mão e tape, né, esse helicóptero que está na foto e vejam o elemento da geleira aí. Se você fizer isso, talvez você fique até curioso de saber qual é o tamanho dessa geleira. Você pode até imaginar que isso é um cristal, né? E uma coisa pequena. Agora tire a mão de frente do helicóptero e verifique que você sabe qual é o tamanho de um helicóptero, qual que é o tamanho dessa geleira, uma coisa absurda, né? A geleira é tão grande que talvez você não tenha nem percebido que tem um helicóptero na foto. Se você não percebeu, eu coloco uma seta aqui para destacar. Tá? Então, olha que interessante que ele usou um elemento natural da fotografia, que já estava presente ali, para dar uma ideia de escala.